Você não tem, assim, um certo pudor de abordar temas tristes como estes para crianças? Não, eu acho que tudo isso, a angústia existencial, ela faz parte da vida. E essa angústia está ali na infância também. Só que a criança consegue lidar com ela de uma outra forma, mais inventiva. E esse jeito, às vezes, muito didatizante de tratar o mundo, uma maneira muito protegida, tira da criança a possibilidade de lidar de uma forma mais natural com questões muito difíceis, como abandono, separação dos pais, morte, as dificuldades na escola, a coisa do bullying hoje, que está muito em voga. Então, eu acho fundamental tratar desses temas para criança e para adultos. Eu acho que é uma forma também de falar para os adultos. A literatura infantil também conversa com os adultos quando é um texto mais aberto. Na partida apressada, deixaram no ninho 2 ovos que não pareciam chocados. Depois de 2 dias nasceram, sozinhos, os 2 filhotinhos. Os filhotes viviam assustados, olhando as coisas sem entender o que era, sem saber o que fazer, não tinham nem como saber o que era ser um passarinho. Mas em cada criatura que nasce, há uma parte que não se aprende. O passarinho com asas azuis, como as asas dos pais, queria muito voar. Sentia uma vontade forte, que não entendia direito. Queria conhecer cada lugar, até que soubesse tudo. Achava que ser pássaro era voar alto, passear pelo mundo. Eu acho que mostrar essa capacidade para a criança, mostrar como a inventividade que a gente vai perdendo na vida adulta deve ser mantida e como ela salva a vida, como a diversidade salva a vida, eu acho fundamental. E para mim acaba sendo muito natural. Eu não tenho isso de sentar e vou escrever sobre um tema triste, porque eu acho que foi inclusive como a literatura entrou na minha vida, sempre tentando pegar alguns contextos às vezes difíceis e de alguma forma dar um significado para aquilo e transcender. Então, muitas vezes na minha obra, os meus personagens me transcendem, aí eu vou tentando seguir o rastro deles, ser tão sábia e tão alegre quanto eles. E eu acho que a ficção tem mesmo esse papel de permitir que a gente viva outras histórias, outras vidas, outros jeitos na nossa própria vida, né? Ela multiplica a gente. O passarinho encheu seus dias de alegria, aprendendo cada novo som que ouvia e melhorando os sons que ele já conhecia. O tempo passava rápido, parecia que nenhum dia era igual a outro. Cantar era sempre novo, mesmo quando era música conhecida. Logo no começo você fala que decidiu contar a história como uma aventura. Porque, na verdade, essa coisa do passado, instante, presente, na verdade, o nosso passado está sendo mudado o tempo todo, né? Estava até conversando isso um pouco com o Nelson, como que as versões desse nosso encontro também estão mudando desde que a gente se conheceu, que percebeu que já tinha aí um encontro anterior, e tem também a coisa da brincadeira, do lúdico. Então, depois de conhecer mais intimamente o passarinho e ver como que ele conseguiu, a partir de uma história que começou sofrida, construir uma coisa bacana, um jeito único de ser, pensei, não, ele merece que essa história seja contada como uma aventura, como acho que todos nós merecemos. Você acha que as crianças leem as imagens, assim como leem o texto? Com certeza, eu creio que sim. Porque um completa muito o outro. A criança vê os desenhos, né? E quando lê, assimila um ao outro. Até acho fundamental a letra e a alegoria se casarem sempre numa dinâmica assim, que eu acho fundamental. Muitas vezes você pega livro, você lê a imagem, não bate com o texto, mas isso eu acho até primordial. Uma coisa interessante é que, em geral, os ilustradores não conhecem os autores do texto, não é? Eles trabalham separadamente, sem se conhecerem pessoalmente. Eu até acho super interessante isso. Uhum. Porque é um modelo de trabalho. É um mesmo, modelo né? de trabalho. Mas eu acho interessante por um lado. Que, por exemplo, eu quando conheci Mônica, estava a poucos segundos do lançamento. Então esse conhecimento eu achei interessante, sabe? Eu não conhecia ela, ela não me conhecia, e já vi uma coisa meia, eu acho que até um pouco espacial, sabe? Ela, eu, e quando eu vi parecia que eu conhecia ela
muito tempo atrás. Mônica, como foi a sua aventura de escrever um texto a partir das ilustrações? Foi um desafio, porque eram ilustrações bem diferenciadas, pouco óbvias. E aí, desafio, né? Eu já fiquei feliz no início. Me deu bastante trabalho, porque eu tive que realmente tornar esse processo natural. Trazer essas ilustrações para o meu referencial, para a minha intimidade, conviver muito com elas. Mas, por outro lado, isso me levou além das minhas próprias referências. Porque, por exemplo, eu já comentei, eu não sou tão ligada à música. Eu produzo muito em silêncio. Até que ouvi um barulho, vindo lá da igreja. Blém, blém, que resolveu imitar. O passarinho aos poucos, com muito esforço, começou a cantar. O passarinho voou para uma janela e ouviu da panela um telectique de colher. Gostou tanto do ruído que resolveu misturar. Passarinho agora cantava assim. Blém, blém, telectique. E acabei criando uma história que usa a metáfora da música para falar dessa aprendizagem e desse ato corajoso de assumir a própria voz. Foi a música que entrou aí. De uma outra janela vi um bicho estranho, de boca enorme e cheia de dentes pretos e brancos. Ele cantava tantos tons, às vezes de uma vez. Passarinho perguntou, licença, senhor cantor, que bicho que é você? O piano nem ligou e continuou cantando. Passarinho ficou quieto, escutava cada som. Até que ele aprendeu. E junto com um blém, blém, passarinho cantou assim. Eu achei muito legal aqui nessa história que uma hora o passarinho começa a dar bom dia e ele é considerado doido porque ele fica falando com as pessoas que ele não conhece, né? E de um jeito estranho, né? De um jeito que nenhum outro passarinho, porque no caso o canto dele é a palavra dele. Então ele tem toda uma maneira própria que as pessoas se escandalizam. E que eu acho muito estranho, porque nós temos isso, né? Essa obsessão de enquadrar, de apartar o que é diferente. Mas eu acho a vida, assim, se ela for levada muito a sério, tão absurda, que é uma das coisas, se não a que mais dá graça para a vida, é a diferença, é cada um ser de um jeito, cada um tem um canto, uns desafinam, isso melhora também, outros fazem, de repente, uma coisa completamente diferente. Isso é que dá graça à vida, se perceber as pessoas. Eu acho, inclusive, que o trabalho do escritor, mais até do que ler, é observar, é ouvir, é estar atento. E a graça da vida, assim, o trabalho talvez de todo mundo. A gente está aqui, acho que é isso, para ouvir, para receber. Acho que o ser humano tem muita dificuldade para receber. E o diferente é que é o bacana. Então, assim, acho que as minhas histórias infantis todas estão tendo muito esse lado de um personagem que, de repente, assume uma diferença, porque eu talvez tenha me sentido passarinho, fora do compasso várias vezes, e além disso, porque é a diferença que me interessa. Até que num dia de primavera, passarinho viu 2 beija-flores e cantou dando bom dia. O casal se assustou. Mas que canto doido é esse? A beija-flor perguntou. Só pode estar doente, pobrezinho, disse o senhor beija-flor com pose de sabe-tudo. Deve ser contagioso, sussurrou a beija-flor. Passarinho ficou mudo. Então seu canto era esquisito? Será que estava doente? Passarinho parou de cantar. Agora ficava parado no ninho, vendo o tempo passar. De novo, não sabia o que fazer. No final do livro, a gente descobre que tem também uma relação desses desenhos com seu pai, né? Ah, sim. Meu pai também, isso é um pouco, eu acho até que é genético. Sempre teve mania de pássaro também, que isso é um pouco de família. Mas então, quando eu era criança, né, lá em casa, né, a gente e um grande desenhista também, e a gente assentava lá em casa, muitos. Aí um falava, pai, eu quero codorna, pai, eu quero periquito. E ele assentava e desenhava belíssimamente e passava para a gente colorir.
Então eu achava interessante isso. E essa coisa de periquito, codorna, agora vocês colorem. Eu desenhei e você colore. Então isso também te traz... você fica meio... Você vai aprendendo, vai gostando. Por exemplo, lá em casa a gente não era aquelas crianças de, por exemplo, colorir para fora. Que é muito normal, você dá uma galinha, aí a criança vem, pá, vai para fora, a gente coloria dentro. Então eu acho que isso tudo ia criando uma harmonia, uma familiaridade com a arte. Eu acho que daí que veio a voação total. Como você escreveu este livro em forma de aventura, quando você escreve poesia também é uma aventura? Uma aventura interior, uma aventura, um processo de descoberta mesmo. Geralmente a minha poesia começa a partir de alguma coisa que me chama a atenção, seja uma imagem mental, alguma coisa que aconteceu ou que eu vi, mas eu nunca sei muito onde ela vai dar, essa primeira escrita. Claro que depois tem todo um trabalho posterior, porque se eu não falar isso, né, a inspiração tá tão mal vista, mas tem esse momento. Então uma aventura assim de você se encarar, se olhar no espelho, porque, claro, mesmo se você está escrevendo sobre algo visto, sobre o outro, tem muito de você, né? Tem muito da gente em tudo que a gente faz. Então é uma aventura de descoberta, de aprimoramento e de coragem de vamos descobrir o que tem aqui, vamos tentar ampliar os olhares e essa forma de viver. Acho que é isso, é estar disponível para a vida.